Método M5. Vamos aqui então para uma aula, para uma nova aula, e hoje eu vou trazer, como prometido, uma compilação, uma junção do método Gandalf e mais a nossa metodologia do nosso método de M5. Tá ok? Vou passar para você aqui algumas coisas que eu tenho feito e que tem dado muito certo. Fiz muitos backtests, muitos backtests. Eu penso da seguinte forma: não adianta eu chegar e já colocar uma aula rápida para ter quantidade e não ter qualidade. Porque pensa comigo, a responsabilidade é muito grande. Você que está aqui, você está colocando os teus sonhos, os seus objetivos, enfim. E é por isso que eu fico fazendo backtest, fico avaliando, revalidando para chegar a um bom nível, um excelente nível de assertividade. Aí sim eu trago aqui. Eu sempre faço isso. Mesmo quando é uma forma, uma técnica, um método que eu já utilizo há muito tempo, eu vou lá e revalido para que aquilo seja válido para quem vai estar aqui vendo as aulas, né? Aqui eu já tinha trago para você há tempos atrás, né? A todo mês haverá sempre no mínimo uma nova aula, isso você já sabe, você já se acostumou aqui com o nosso método de M5, você sabe que você investiu uma vez só e você vai ter aulas para sempre voltadas para a metodologia de M5. Perguntas, você que está aqui já vem lá no WhatsApp sempre para conversar comigo, falar sobre a mentalidade, etc e tal. Tá aqui, de repente tem alguém que nem viu ainda. Na primeira aula já existe lá como é que você vai acessar o meu WhatsApp, tá ok? Peço para você que está aqui que de repente não viu, pulou, etc. Volta lá e veja por gentileza, tá ok? Para que eu possa sempre estar falando com quem está aqui de fato. Você já sabe, né? Você que está aqui já sabe, se você não sabe é porque você pulou uma aula, porque o valor investido aqui por você, tá? Ela vai para onde, tá? Vai para crianças e adolescentes. Então, não eu, tá? Eu não pego e eu não pego o valor para fazer algo. Eu passo o valor, tá? Todo o valor que entra no método de M5, tá? Nossa metodologia, você já sabia, mas se você não sabia, eu estou revalidando aqui, vai para pessoas que trabalham com isso, tá? Então, assim, quando é feito saque lá na plataforma, etc e tal, essa parte aí, na verdade, eu nem vejo, tá? O que eu vejo mesmo é a questão do conteúdo e as perguntas. Então, assim, a minha prioridade é criar conteúdo, trazer conteúdo para você aqui, as aulas, na IK e na Cotex, tá? E responder você sempre as perguntas aqui no meu WhatsApp, tá? Então, o valor que você colocou aqui, né, investiu aqui, que foi uma vez só, vai para crianças e adolescentes. Então, de repente, você sempre tinha aquele pensamento, um dia eu quero poder ajudar algumas pessoas, né? Você já ajudou, tá? Já fez aí a sua ajuda de forma indireta, porque você não sabia, mas agora quando você passa a saber, é direta, porque foi de você para eles, tá? E é isso, eu vou passar agora então essa junção, tá, do Gandalf e também a nossa metodologia aí do nosso método de M5, tá ok? O WhatsApp tá aqui, mas eu peço para você, peço por gentileza, que vá lá na primeira aula, tá, e veja o que eu coloquei de regras assim para você poder estar acessando, tá? Porque eu vou, se você só acessar e me der oi, eu vou te perguntar: você viu a primeira aula? Por favor, veja, porque ela tem umas regrinhas bem básicas. E quais são elas? Tira uma foto da tela da aula que você está vendo. Quando você tirar a foto da aula, você me adiciona no WhatsApp e você vai mandar para mim a foto da aula. Eu sei que você faz parte do nosso método de M5, tá? Porque infelizmente eu vazou o WhatsApp e tem pessoas que vêm perguntar lá. Eu sabia que não faziam parte do método de M5, mas respondia igual. Porém, o que eu dizia era o seguinte: olha, eu sei que você acabou pegando meu número, alguém passou para você, e você está vindo aqui para poder pegar perguntas e tudo mais. Eu vou te responder igual. A única questão é, você não vê as aulas e você acaba não sabendo o que tem lá. E para mim passar aqui o que já existe lá não é legal, não é coerente, né? Mas eu não deixo de responder, até pessoas que tentam fazer esse pular cerca, né? Furar o muro, furar a fila, né? Sei lá, não sei como é que eu diria. Eu respondo igual. Mas a questão é que essa pessoa ela não vai ter, então, ali as aulas, ela não vai saber o que está acontecendo, né? E fica mais difícil para mim responder. Bom, vamos ao nosso método, então. A gente sabe que
O Gandalf, a gente vai colocar aqui em 1 hora, ok? O Gandalf, para você que não viu ainda, deixa eu tirar isso aqui. O Gandalf, para você que não viu ainda, ele é uma metodologia que está no YouTube, tá? Você vai lá no canal, nosso canal do YouTube e você vai estar verificando lá, você vai estar vendo como é que você pode estar fazendo aí as marcações e como é que de fato você pode utilizar o Gandalf. Mas aqui, tá? Você que está no método de M5, eu preparei umas pegadas diferenciadas, tá? Diferenciadas, porque aqui eu posso explicar melhor, entendeu? E aqui eu explico e depois eu vou tirar tuas dúvidas lá no WhatsApp, entendeu? É por essa razão que o WhatsApp é só para quem está na mentoria do método de M5. Porque como é que eu vou responder alguém que não viu as aulas, entende? Tá, a gente vai vir aqui, né? Colocar aí no time de 1 hora. A gente sabe que cada barra dessa aqui, ela nasce e finaliza a cada 1 hora. O preço, ele está exatamente nesse ponto aqui, tá ok? A gente percebe, né, de fácil percepção que o preço está aqui e a gente tem preço acima e preço abaixo, tá? A gente vai aqui nesse lapisinho, aqui na Cotex, eu falei queijo, aqui na Cotex, tá? A gente vai pegar essa ferramenta aqui, tá? Então você clica no lápis, vem aqui, ó, Date and Price Range, acho que é assim que fala em inglês, no meu inglês não é fluente, tá? Eu consigo bater um papo assim meio que errado, mas enfim. Então, mas você vai decorar aqui, ó, date, tá? Ah, date. Chegou a letra D, né? Porque, ó, A, C, 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 D. Então, date. Clicou no date, ó, vai aparecer aqui na tela. Eu venho aqui no lápis e fecho, tá? Colocando o mouse aqui assim em cima dele, ó, a gente pode movimentar ele, tá? Aí aqui nesse caso, tá? Nesse caso específico aqui para nós, do método de M5, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui acima que existem, né, regiões acima do preço onde ele está. E existem regiões abaixo do preço onde ele está. O que eu vou fazer aqui nesse nosso caso aqui para nossa metodologia de M5, tá? É importante ver lá no YouTube como funciona o Gandalf, tá ok? Mas aqui eu vou fazer dessa forma, tá? É um pouquinho diferente, mas não foge, tá? Não foge não da metodologia. E claro, e é óbvio que, imagina só, você vai abrir o gráfico, de repente está como esse aqui. Tem preço acima e preço abaixo. Então, nesse caso, ó, aqui nesse ponto, tá? Nessa barra aqui, ó, verde, a gente tem o que? A gente tem esse pavio verde nela ali. Ah, mas eu poderia então marcar nesse aqui. Pode. Eu poderia marcar nesse aqui? Pode. Poderia marcar nesses aqui, só utilizando o corpo? Pode. Tá? Por que eu estou falando que pode? Porque de fato, para algumas pessoas, o mais óbvio seria eu chegar aqui e falar, tem que ser nesse ponto aqui. Porém, se você colocar nessa ponta aqui desse pavio, tá? Desse pavio aqui, ele é um pavio expressivo. Ó. Claro que não aquele expressivo, mas ele é um pavio expressivo, tá? Então, ele condiz com tudo que a gente vem falando até agora, até o momento. Eu me sinto, você falando com você, eu me sinto mais confortável se eu fosse colocar aqui, ó. Porque aqui, nesse ponto onde o mouse passa, a gente tem aqui, ó, confluência, tá? De corpos, né? Também por quê? Porque, ó, primeiro, poderia ser aqui, porque tem esse pavio, entre aspas, expressivo, tá? Você poderia marcar aqui. Poderia marcar aqui porque dentro desse range, dentro dessa gama de preço, esse pavio aqui, ele está mais acima, ele está mais exposto ali, como se fosse um topo que está sozinho, como esse topo aqui, ó, tá vendo? Esse topo aqui ele está exposto e está sozinho. Desse topo aqui não houve mais nada, só caiu, certo? Aqui a gente pode usar a mesma teoria. Desse ponto aqui, porque esse aqui não existia, né? Desse ponto aqui ele só caiu, então é um ponto máximo, entendeu? É um topo que está ali sozinho, certo? É como aqui, ó. Aqui também a gente percebe que não tem mais fundo além dele. Então o que a gente pode fazer? Deixar ali naquele ponto, ou aqui você pode colocar, ou aqui eu vou dar preferência para esse ponto, que é um ponto máximo. Eu trago para cá, ó,
clicar aqui direitinho, trago para cá. Agora a gente tem aqui então uma medição, tá? Opa, uma medição desse ponto mínimo, tá ok? E olha que engraçado, a minha referência foi esse ponto com esse ponto. A linha horizontal, olha onde ela para exatamente, tá? Porque tudo isso aqui é matemática, tá? Tudo isso aqui está interligado à matemática. E agora eu tiro um pouco do zoom, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar para cá a ferramenta, né? Porque o preço ele está aqui, de fato. O preço está aqui. Então eu vou selecionar ela, vou arrastar ela para cá, certo? E vou colocar ela bem certinha aqui nesse ponto mínimo. Mínimo porque está baixo, tá? Fica mais fácil de você entender. Depois a gente dá um zoom aqui, a gente percebe que, deixa eu arrumar ali, né? Mas ele está legal aqui. Aqui ele está nesse ponto também. Então aqui o preço está trabalhando exatamente aonde? Exatamente aqui. Lá no método Gandalf, o que eu dizia, né? O que eu passei lá? Você pode pegar aqui de novo, vem aqui no date, vai nascer outra, a gente pega o lápis, fecha, ok? Agora a gente tem o que? Essa divisão aqui, ó. A gente tem essa divisão aqui, certo? Então eu vou pegar essa ferramenta, tá? Que eu acabei de colocar aqui e vou colocar ela exatamente nos pontos, tá? Desse ponto aqui, ó, dessa máxima para essa metade aqui, para esse meio, para essa metade, para esse 50%, ó, coloquei exatamente em cima. E agora aqui, se você para perceber, você já viu o método Gandalf, você diz, mas você consegue enxergar, né, ver aqui uma outra linha horizontal. Então a gente tem essa linha horizontal aqui do meio e tem essa aqui agora, tá? O que eu faço agora? Eu venho aqui de novo, aperto no date de novo, ela me lança outra. Agora eu vou pegar a parte de baixo, ó. Eu pego, puxo para cá, certo? E vou colocar ela exatamente, ela ficou exatamente naquele ponto e ela tá aqui embaixo junto com essa. Logo a gente tem esse ponto aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Pegar aqui linha horizontal, né? Ela jogou lá. Aqui nesse caso eu vou trocar a cor, por quê? Porque senão a gente não vai conseguir ver, né? Vou colocar a cor verde, ó. Aqui eu vou deixar ela pontilhada para a gente saber que essa linha vem do time de 1 hora, tá? Ó, 3. Não, ela tá selecionada aqui, ó. Ela tá selecionando isso aqui. Eu quero fazer isso nessa linha, tá? A linha de novo, verde, agora pontilhada e ela com espessura maior, tá? Agora eu vou pegar ela, vou trazer aqui, opa, aqui, ó, nessa linha horizontal, aqui que a gente achou, eu vou clonar ela, vou trazer ela para esse ponto aqui, certo? Clono novamente e vou trazer para esse ponto aqui, certo? Então aqui nessa marcação a gente tem o que? A marcação de 1 hora. De repente aqui agora você pode se perguntar o seguinte, então quer dizer que nessa forma, aqui dentro eu também posso ter mais uma linha e aqui eu também posso ter mais uma? Sim. Aqui eu posso ter mais uma? Sim. Aqui eu posso ter mais uma? Sim. E de fato é importante marcar porque a gente está aqui em 1 hora, certo? Se a gente passar aqui para 5 minutos, deixa eu passar aqui, ó, ela vai estar assim distante, né? Ela vai estar distante, tá? Até chegar ali, até chegar aqui, até chegar ali, né? Então a gente vai lá para 1 hora de novo. Tá em 1 hora, né? Tira um pouco do zoom, tá? Tira um pouco do zoom aqui. E agora vou de novo aqui. Vou no date, certo? Vai trazer pra gente aqui. No começo você vai ter essa questão, tá? Você vai no começo ficar, tem que abrir ali, tem que passar lá, caramba, é um trabalhão, né? Mas é um trabalhão que vai fazer você trazer rentabilidade para sua casa, né? Aquele teu pedido para Deus de prosperidade, também tem que ter a paciência, ó. Tô colocando, mesma coisa, ó. Coloquei daqui para cá, a gente tem esse ponto ali, certo? Agora eu posso, de fato, clonar ela, tá? Eu não estava clonando antes ela para você ver lá o date, ficar na tua cabeça, entendeu? Agora aqui, ó, eu trago para cá, a gente tem essa linha horizontal e tem essa horizontal.
Vou clonar de novo. Tá clonada. Vou trazer aqui, tá? Deixa eu ver se ela tá correta, né? O tamanho e tudo mais. Ela tá correta, tá? Ela tá correta nos pontos daqui, porque ela vai me trazer essa nova. Clono novamente. E vou trazer aqui, tá? Vou trazer para cá. Então agora a gente tem novas linhas horizontais. Eu venho aqui, apesar que a gente pode clonar, né? Vamos clonar para ficar mais fácil aí. Vamos clonar a linha. Clonei. Vou colocar aqui. Clonei a linha horizontal. Vou trazer aqui. Correto. Vou clonar ela novamente, porque a gente tem aquelas lá em cima, né? Opa, aqui saiu não. Isso. Vou colocar aqui nesse ponto. É óbvio que o preço está aqui, tá? O preço está aqui. É muito mais rápido você fazer simplesmente as marcações aqui abaixo, tá? Ou somente essa linha aqui. Mas eu vou colocar ela toda marcada para ficar aqui a didática, tá ok? Mas aqui de fato você de repente até estaria com essa pergunta engatilhada. Mas aqui o preço está trabalhando aqui nessa região. Eu tenho necessidade de marcar aqui, se ele está aqui, para que marcar aqui, né? Exatamente, está correto, tá? Está muito correto em pensar assim. Mas eu estou marcando toda a área para que você grave aí na sua mente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar os dates. Eu seleciono o date, ó. Selecionei o date ali. Date selecionado. Apago ele. Para quê? Para a gente poder observar somente as linhas, né? Ó, vou apagar ele. Aqui, tô apagando, tá? Tô apagando para a gente poder ficar de olho somente nas linhas horizontais, tá ok? Ó, lembrando que você vai fazer a marcação sempre onde tiver o preço, tá? Para você fazer a marcação rápida, para você ter mais dinâmica, entendeu? Você não vai ficar muito tempo preso aí para fazer marcação, porque o preço ele está aqui de fato, né? Ele está caindo, a gente percebe que ele vem caindo, vem negando aqui, ó, tá? Negando exatamente naquele ponto, olha só que lindo, né? Agora a gente passa para 5 minutos, certo? Agora aqui, ó, a gente já tem mais marcações, certo? A gente tem esse ponto aqui, ó, se a gente passar aqui para trás, a gente vai perceber, tá, que ele aqui, ó, ele recusou, né? Ele tava subindo aqui nesse ponto, naquele antes, né? Ó, vamos pensar daqui. Ele tá subindo aqui, certo? Ó, tá subindo aqui. Aqui ele rompeu de fato, certo? Ele rompe. Depois ele sente aqui, tá? Nesse aqui, deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui porque é melhor, tá? Deixa eu voltar lá, dando zoom, com o zoom maior para você poder perceber sobre as linhas e regiões. Ó, o preço ele sobe, certo? Sente aqui, vai, sentiu aqui com a retração, aqui ele sentiu de novo, aqui ele sentiu para compra, aqui ele sentiu para venda, né? Olha só, sentindo retrações aqui o tempo inteiro, aqui ó, retração, entendeu? Então são marcações que elas têm elas têm um propósito aí, né? Elas não estão marcadas e não são regiões qualquer. Não são regiões qualquer, tá? Agora, tá? Agora, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, para fazer a união dela com a nossa pegada aí, tá? Do nosso método de M5. O preço ele está aqui. Agora já está acontecendo, né? Agora já está acontecendo. Mas você percebe onde o meu mouse está aqui agora? Ó, tá batendo ali, por quê? Esse candle vermelho, tá? Olha só esse pavio expressivo aqui. Tem esse pavio expressivo aqui, certo? Se a gente trazer para cá, vamos trazer para cá, esse gráfico aqui, tá? Ele não está um gráfico lateral onde você realmente poderia pegar aí mais entradas. Porém, eu sempre falo para você, a gente pode pegar fazer a marcação e tá pegando junto à tendência, ou quando ele estiver lateral, a gente vai fazer o que? O ping-pong, né?
é vender em cima, comprar embaixo. Lateral é comprar em cima, vender embaixo naquele modo ping-pong, né? Onde aquela bolinha bate e volta, bate e volta. Mas vamos lá, ó, deixa eu só encontrar aqui um outro pavio expressivo que daria confluência com aquele pavio ali, tá? Ó, aqui, tá vendo aqui onde meu mouse passa? Além de conter um pavio aqui nessa região, ele não é assim hiper expressivo, ele não é, tá? Deixa eu dar um zoom. Deixa eu puxar para cá e dar um zoom, porque senão ele vai levar para lá de novo, né? Mas ó aqui, ó, tá vendo? E aqui acontece algo também que eu já comentei com você. Aqui, olha só, o preço é empurrado para baixo, aqui ele não tem força e sobe. Esse pavio ele tem confluência com a marcação de H1, que é uma marcação de M5. Aqui também é outro ponto de confluência de pavio, por mais que está pequeno o pavio ali, e de corpo de candle, onde o meu mouse passa agora. Então olha a força que tem. Eu agora mexi, deixa eu colocar aqui para baixo. A gente vai trazendo para cá e mexe, né? Aqui na Cotex, deixa eu clicar aqui, a gente pode colocar esse cadeado, ó, tá? Que aí, ó, ela não vai movimentar, tá? Ela não movimenta mais. Mas como eu tô passando aqui para lá e para cá, então eu acabei não colocando o cadeadinho aí. Mas para não acontecer isso, você coloca o cadeado, tá? Porque de repente você vai estar fazendo uma mesclar a marcação de H1 Gandalf e também M5 a nossa. Então, veja que esse ponto aqui lá atrás, ele tem uma referência muito forte, né? Ele tem muitas confluências lá, tá? Você que está mais tempo operando, já está tendo lucratividade, já tem um feeling operacional, você sabe que podemos também contar com tá? Com um pavio só que ele tem que ser muito expressivo, tá? Nesse caso aqui, ó, deixa eu dar um zoom, né? Nesse caso aqui, veja, é uma retração muito forte aqui nesse ponto. Então, há de se conver que somente esse pavio, ele já dá pra gente uma ideia de que é uma linha horizontal, uma região, uma taxa de muito acerto, tá? Muito assertiva. Depois ainda a gente tem lembra aquela pegada daquela aula que eu falei? Aparece uma barra muito grande e ela rompe a nossa marcação. Depois disso, o candle, o primeiro toque, ele tende a ir até a marcação e voltar. A prioridade sempre é o primeiro toque. Mas você sabe, você já viu as aulas, não pulou as aulas, que você pode estar pegando mais de um toque, tá? Mais de um toque sim. Aqui nesse candle verde, onde está trabalhando agora, a gente percebe o que? Existe um pavio contrário muito expressivo, tá? É um pavio contrário muito expressivo. Agora aqui, ó, a gente tem o que também a nosso favor? Uma porrada de queda, né? Aqui os vendedores, eles estão assim, eles estão metendo pressão para cair o tempo inteiro, tá? Então você de repente tem um gerenciamento afiado. Você tá com o teu feeling alto, tá? Alto porque você tem treinado bastante. Você vem treinando constantemente, você não está misturando coisas, você não está misturando conteúdos. Falei que Gandalf dá para o nosso método de M5 porque você percebe aqui que ele tem total confluência com a nossa metodologia de M5. Então, o que acontece? Olha aqui que lindo, né? Essas retrações aqui, né? Quando eu olho assim, eu acho tão bonito. Então, aqui tá voltando, né? Ó, aqui tá retraindo também, né? Então, se você tem um feeling apurado, você tem um gerenciamento, principalmente um gerenciamento com disciplina, acredito que você poderia estar pegando essa entrada aqui com um valor menor, entendeu? Por exemplo, tua entrada hoje é uma entrada de R$ 25, certo? Por entrada, digamos. Aí você pegou o primeiro toque e deu bom, né? Caramba, eu coloquei dinheiro no bolso, né? Aí você vê a segunda indo para lá e você já sabe que, poxa, a queda tá muito forte, pressão vendedora o tempo inteiro, é uma região muito boa, né? O candle ele tem um pavio expressivo contrário, tem, mas ele está bem distante da marcação. Se ele está distante, ele tende a querer voltar. Então tem muita coisa ao seu favor, né? Tem aqui essa barra verde que ela fala o que aqui nesse momento? O que essa barra está falando? Eu vou levar o preço lá para as alturas, porque é o meu tamanho aqui. Só que ele chega aqui
na nossa zona, porque isso aqui é uma zona, quem não pulou aula sabe o que eu estou falando, aqui é uma zona de referência, tá? Chega aqui nessa zona, ela sente aqui, e essa barra, ela é, não vou dizer ignorada, mas ela é tirada assim de evidência, entendeu? Toda a evidência que ela tinha de que iria empurrar o preço lá em cima, ela foi não validada, ela foi desvalidada essa visão, entendeu? Porque ó, daqui para cá ele vem subindo, né? Chega aqui sentiu, volta, não voltou não, agora vai, porque é o tamanho dessa barra. Chega aqui ela sente, então a gente já tem essa pegada da macro e também tem a ideia de que ela está tentando algumas subidas, né? Subir em algum momento, mas a força vendedora ela está muito presente, ela está muito mais forte do que propriamente os compradores. É claro que vai ter momentos como esse aqui, ó, né? Que vai acabar rompendo aí. E é natural, é saudável acontecer isso. Quando você se tornar profissional, você vai gostar de um par de moedas com muita liquidez, porque quanto mais liquidez, mais grana você pode fazer. Mas isso é com o tempo, tá? Isso é com o tempo. Vai chegar um tempo que você vai estar clicando várias vezes. Hoje você não tem que clicar várias vezes. Hoje você vai clicar uma, duas, três, bateu a meta, cai fora. Bateu 3 wins, cai fora. Fez uma entrada normal, a primeira de Soros e a terceira de Soros, né? Que seriam uma entrada normal e a segunda e a terceira Soros. Beleza, mas são 3 entradas. Bateu a meta, sai fora. Entendeu? Tem gente que fica um bom tempo aguardando uma boa entrada, uma entrada assim bem sniper, né? Essa entrada vai ser a entrada do dia dessa pessoa, entende? Mas lá na frente, com todo esse feeling que você vem adquirindo, você vai poder então entrar lá e alavancar, né, de R$ 20 para, sei lá, 300 para 500, entendeu? Vai ser natural, mas isso se você hoje estiver disciplinado, disciplinada, fazer o que tem que fazer, uma coisa de cada vez, vai aprendendo aqui, colocando a técnica ali, entendeu? Vai afiando sempre. Aqui, o que a gente pode fazer agora para melhorar ainda mais? Veja que eu não marquei nada aqui ainda do nosso método de M5. Porém, mesmo não marcando, já está marcado, porque a gente encontrou que nessa linha, essa linha aqui, ó, né, ela corresponde ao Gandalf e corresponde também aqui para o nosso método de M5, tá ok? Ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tá aqui. E isso acontece, é saudável acontecer, tá ok? Só que a gente sabe que por mais que está havendo algumas tentativas de uma alta aí, a porrada maior é para baixo. Aqui a gente tem o que? Uma mini LT, LTA, tá vendo? Ó? Aqui é um pequeno movimento de uma tendência de alta, né? Pode pegar uma linha aqui, ó, traçar ela que vai dar uma LTA, uma mini, né? É um fundinho, certo? Mas o que é um fundinho perto de uma galera que empurra o preço para baixo, né? Aqui, ó, nesse ponto, é de prestar muita atenção no seguinte, tá? Lá atrás, nesse ponto aqui, houve uma grande força compradora, tá? Ela está querendo fazer o que aqui? Ela está querendo espelhar, tá? Ela está querendo espelhar esse movimento aqui, certo? Então, nesses pontos, é ficar muito atento, muito atenta, porque ele pode, tá? Ele pode, não estou dizendo que é certeza absoluta, mas ele pode estar conseguindo reverter essa queda, porque tem esse ponto aqui que é muito forte, tá ok? Mas a gente sabe que os maiores aqui são os vendedores. Então a gente tem que estar de olho sempre, tá? Porque eu não sei quantas entradas você está dando, não sei quantas entradas você pretende dar na sua sessão, tá? Mas aqui aconteceu o primeiro toque, né? E deu a vitória. O segundo você teria colocado, se fosse o caso, um valor bem pequeno. De repente a tua entrada normal é R$ 25. Você colocaria aqui R$ 5 no exemplo, tá? Só para ficar acompanhando e elevando o teu capital, mas sempre cuidando dele, tá? Cuidar sempre. E agora, aqui, né, você já entendeu, vou colocar mais uma ferramenta, tá? Vou colocar mais uma ferramenta aqui para ajudar mais a nossa leitura. Mas aqui você já entendeu que a linha do Gandalf, se ela corresponde com a de M5, você não precisa nem marcar ela, porque de olho
Agora, você que não pulou as aulas, você que está acompanhando elas uma a uma, tá? Nessa frequência positiva, você de olho você já consegue ver aqui, que daqui para cá, né? Porque aqui já está acontecendo agora. Daqui para cá você percebe que era uma linha também de M5. Então a gente tem a junção do Gandalf na linha horizontal e também do método de M5. E aqui você viu que deu certo. Ó. Aqui deu certo. Até a segunda entrada deu também. Aqui ele está revertendo, né? Porque aqui, ó, se a gente parar para observar também, existe um ponto onde os compradores exerceram uma certa força aqui, né? Ela foi não válida aqui nesse ponto, ela caiu aqui, mas também temos que observar que os vendedores fizeram essa barra grande vermelha e não tiveram força, não tiveram êxito, pelo menos aqui, nesse momento, para derrubar o preço, tá? Aqui pode ser um falso rompimento para dar continuidade para baixa, ou ela pode estar aqui, os compradores, né, eles podem estar presentes aqui mesmo. E para saber isso é só aguardar e ver o que vai acontecer, tá ok? E qual é essa outra ferramenta que vai ajudar? Você já utiliza ela, você já viu ela em outros módulos também, mas eu vou colocar ela aqui, ó, trazer para você, ó. Clica aqui, tá no lapisinho, ó. Na verdade não, aqui é para as ferramentas, né? Você vai clicar aqui, ó. Eu me confundo porque IQ, Cotex, né? Estou fazendo alguns testes também na Pocket Option. Então aqui, ó, clicou no lápis, né? Lápis não, clicou aqui nesse compasso, nessa ferramenta aqui, tá? Nessa ferramenta aqui, ela vai abrir esse leque. Nesse leque, o que a gente vai pegar aqui agora? Deixa eu pegar aqui, ó, Moving Average, tá? Que é o que? A média móvel, tá? Você clica aqui. Quando a gente clica aqui na Cotex, tudo que a gente clica aqui, ela já joga para cá, né? Então ela jogou aqui uma média de 10. A gente vai usar uma de 7. Então aqui, ó, Moving Average, a gente vai usar uma média de 7 períodos, tá? Aqui eu vou colocar, ó, vou colocar EMA, tá bom? E vou deixar ela verdinha também. Eu gosto de deixar verdinha, né? Você pode colocar a cor que você gostar mais, para que você fique gostando de olhar para a tela e tudo mais, né? Mas aqui, ó, eu coloquei verdinha porque chama Win, né? E um pouquinho mais grossa só, pouca coisa, tá? Não vou deixar ela gigantesca, não. Essa não ficou tão grande, não, tá bom assim. Depois você clica aqui e sai. Aqui a gente pode perceber que a linha ela vem empurrando o preço. Ela não vem empurrando o preço, não, desculpa. Não é que ela está empurrando o preço. É uma forma que eu falo. Mas ela vem o que? Ela vem acompanhando, melhor dizendo assim. Porque se eu falar que ela está empurrando o preço, você vai começar a acreditar que ela é realmente um indicador, que ela indica que empurrou. Não. Ela está acompanhando o preço, tá? Então ela vem acompanhando aqui essa queda, tá? Ela vem acompanhando essa queda aqui. Existem retrações na média, e ela é o que, né? Por exemplo, aqui, ó, ela vem aqui, ó, nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui ela está acima. O candle verde vai, bate e retrai. Claro que aqui a gente não faria uma entrada, né? Aqui a gente não daria entrada não, mas é só um exemplo da média móvel, né? Aqui, ó, onde eu passo o meu mouse, você percebe que existem retrações nela. Aqui, tá vendo? Ó, meu mouse. Aqui tem essa retração exatamente nela. Aqui existem retrações nela. Então, ela vai te auxiliar. Ela vai te auxiliar nas suas entradas. Mas ela não vai dizer para você entra agora, ou não entra, ou entra ou não. Não, não é isso, tá? Ela vai te auxiliar. Ela vai ser sempre uma confluência a mais. Ela vai ser sempre uma confluência a mais. Isso que eu quero que você grave na sua cabeça, tá? A média móvel e todas as outras ferramentas, elas vão sempre nos servir no quesito de que ela está dando uma informação para a gente, tá? Ela vai dar uma informação e é o teu conhecimento que vai clicar para comprar ou para vender. Então fica bem, eu fico bem claro isso, tá? Deixo isso bem claro para você aqui, porque sei que muita gente que está aqui gosta muito de cruzamento de média. Na B3 também tem estratégias lá de cruzamento de média. Tem alguns robôs lá que o pessoal coloca
no Profit, né? O Profit ele já traz ali algumas configurações que você pode daí configurar para usar, né? Isso B3, tá? Quando a média cruza uma outra, ela vai lá e faz uma venda de scalping, uma compra de scalping, né? Perante a regra que você colocou no robozinho. Para algumas pessoas não faz sentido, para outras faz, entendeu? Em OB também tem gente que usa muito cruzamento de médias, né? Mas assim, tudo vai do teu feeling. Se você criou um feeling, se você consegue ver isso de forma óbvia e para você isso faz sentido, maravilha, tá? Porque você que vai operar, né? É você que tem que ter o feeling, você que tem que ter uma visão assim além, a mais, tá ok? Então, a média móvel, ela é, na verdade, um indicador que ela vai estar te indicando uma possível alta, uma possível queda, mas não dizendo para você compra ou vende. Estou falando isso no meu conceito. No meu conceito. Agora, se para você a média móvel ela te dá a direção ou ela te dá a certeza de comprar ou vender, aí é com você. Mas eu estou falando para você que eu utilizo ela apenas para me dar uma direção e uma confluência, tá? Uma direção e uma confluência, certo? Então aqui, olha só, aconteceu aquela pegadinha, não é pegadinha, né? Aquela pegada, melhor dizer assim, porque pegadinha é uma coisa que não que vai te enganar, né? Aquela pegada que eu acabei de falar aqui nesse exemplo, ó, barra grande vem, ela rompe primeiro toque, né? A barra verde foi, certo? Ela rompeu a linha horizontal e aqui foi o primeiro toque, entendeu? Aqui você teria ganho na primeira, na segunda, terceira, se você entrasse aqui seria loss, né? Para uma retração de venda. Porém, você já fez duas entradas na mesma linha horizontal. Aí procurar mais entradas, você vai ter que ter um feeling a mais. Cabe mais entradas? Cabe mais entradas, sim. Vai haver momentos em que você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis na mesma linha horizontal, vai bater a tua meta, vai ficar mais do que a meta batida, entendeu? E vai dar bom, né? Vai dar tudo positivo para você. Porém, isso só vai acontecer quando você tiver um feeling operacional. E feeling se cria quando você vai treinando uma coisa por várias e várias vezes, que aí entra a lei da repetição. Então, essa média móvel ela vai ajudar demais. Aqui nesse ponto, né, ela está bem no meio do preço, ela está ali sem mostrar para a gente uma direção, né? Uma direção. Para alguns faria sentido comprar ali, porque está batendo na média, né? A média está segurando o preço, o candle, a barra, mas eu prefiro passar isso para você. Depois é você que vai decidir o que você vai estar fazendo aí, baseado na média móvel, se ela vai servir para você como referência de comprar e vender, ou se ela vai apenas te dar uma direção como confluência. Eu prefiro a confluência. Abre aspas. Tenho muitos colegas, tenho alguns amigos, tá? Que utilizam média móvel para cruzamento, bateu nela, vende ou compra. Dá muito bom para eles. Tô sendo sincero aqui, tá? Porque cada um vê um mundo diferente do outro. Ninguém vê um mundo igual. Ninguém vê igual. Cada um vê um mundo diferente do outro, né? Então, para algumas pessoas faz sentido isso. E quem treina muito cruzamento de média móvel, ou só uma média móvel como aqui, e vai se direcionar a ela, bateu compra, bateu vendo, essa pessoa ela criou um feeling nisso. O feeling dela vai dizer para ela que vai dar certo, entendeu? Para mim é só uma forma de confluência, ok? Eu sempre falo muito, eu acabo repetindo para que você possa entender de fato, tá? Para você entender de fato. Aqui não tem operação, né? Aqui não tem operação porque a gente vai ter que fazer as entradas perante Gandalf e M5, tá? Candle e M5. Vou pegar um outro par de moedas aqui enquanto aquele par trabalha. Vou pegar aqui, ó, a média móvel, né? Ela vai levando. Quando tá para baixo, ela empurra para baixo. Naquela empurra, tem que melhorar essa fala, senão você vai acabar acreditando que a média móvel faz. Só para quem faz sentido, para quem não faz, beleza. Então a média móvel ela vem indicando aqui, ó, que tem essas altas, né?
E aqui, como ela indicou uma alta, ela acompanhou o preço ficou acima dela. Realmente ele foi levado para cima, certo? E não é porque a média móvel levou, não. Ela acompanha o preço. A média móvel acompanha o preço. E aqui, deixa eu trazer aqui, ó, por exemplo, ó, aqui o preço abaixo da média, né? Aqui o preço acima da média, certo? Aqui acima, né? Foi, ó, uma, duas, foi 3 toques, 4 aqui dava loss, né? Que ia perder para um pipetes. Ou talvez a pessoa espere ele dar uma explosão na média móvel para fazer uma compra aqui no caso, né? Então daria uma, duas, três, de 3 a 4 vitórias aqui, né? Para quem usa essa metodologia, essa forma de ver. Aqui, se a gente colocar para uma hora, vamos ver se aqui nessa taxa tem alguma região, né? A gente pode pegar, ó, daqui para cá, ou uma região menor, né? Uma região menor aí. Deixa eu pegar então a ferramenta, ó, date, certo? Fechar. O preço tá aqui, né? Então eu vou pegar esse ponto isolado aqui, desse pavio expressivo, ó, daquele pavio expressivo ali, e vou pegar esse pavio expressivo aqui. Por que esse aqui? Porque ele está isolado, ele está sozinho aqui, entendeu? Então é um ponto de uma referência muito boa para mim, tá? Na minha visão, porque ele está sozinho, ele está isolado. Ó, deixa eu diminuir aqui para que a gente possa medir para cá. Vou colocar o fundo. Deixa eu melhorar, melhorando. Encontrei. Então, tá aqui nesse ponto máximo, nesse momento, nessa região. Ah, mas eu quero pegar esse aqui. Eu vi esse aqui, ó. Você pode pegar também. Ah, eu quero pegar esse. Pode pegar também, porque são pontos de referência. Mas eu estou pegando esse fundo como referência e pegando esse topo aqui, esse topo nesse momento como referência, né? Aqui atrás, ó. Aqui atrás, só região, mas ele dá uma confluência também, porque ó, sobe, não vai daqui para cá, o vendedor entra arrebentando aqui, ó, vendedor, puf, derrubou. E aqui tem esse ponto máximo, então ele já tem uma referência legal. Em H1, ó, muita retração na linha do meio, muita retração na linha do meio, ó, retração aqui, essa aqui, né, tá sendo retraída, esses dois candles aqui retraindo exatamente ali. Agora aqui, vamos fazer o que, né? Vamos clonar ela. Opa, apaguei. Eu apaguei. Eu fui clonar e apaguei. Acontece, tá? Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Ó, a parte de cima, tô colocando ali. Aqui eu vou arrastar para. Aqui eu vou arrastar lá pro preço, tá? E vou colocar naquele fundo que eu havia comentado com você. Ó, no fundo que eu comentei com você. Agora sim, clonei, né? Fiz certo aqui, correto. Ó, se eu trazer para cá, a gente já tem ela. Agora eu vou colocar ela aqui, ó, nesse ponto máximo do meio, dos 50%. E vou colocar ela aqui nessa mínima, porque aqui agora a gente tem essa linha horizontal aqui nesse período. Vou clonar ela. Vou colocar aqui, ó, ela fica exatamente do tamanho. E a gente tem aquela região ali. Vou pegar a linha horizontal. Aqui a linha horizontal. Vou colocar naquele primeiro 50%, clono ela, coloco ela na outra linha horizontal da outra região, vou clonar ela, pego ela também e trago aqui junto à linha horizontal. Eu vou pegar os dates, né? Agora sim, eu apago eles. A gente não precisa dele mais agora aqui. Até para não ficar poluindo, né? Não ficar aquele negócio poluído ali. Ó, tá ali. Não ficou pontilhado, mas a gente sabe que é de H1. 5 minutos. Olha aqui a retração linda que ela fez
na linha, né? Aqui tem retração também. Então ela vai trazer sempre, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, retrações, né? Então ela vai trazer sempre pontos. Você pode me perguntar agora, poxa vida, né? Mas foi marcado lá em cima de novo, o preço nem tá lá, é para intuito de conhecimento. Mas o preço vai vir para cá, talvez, ó, porque se ele romper aqui, eu vou ter uma linha aonde? Eu vou para H1 e marco de novo, tá? Vou para H1 e marco de novo, certo? Aqui a gente sabe que a prioridade é o primeiro toque, né? Então o primeiro toque já aconteceu para essa retração aqui nesse caso, nesse formato, para esse momento, certo? E a marcação está aqui e a linha, tá? A média móvel, aliás, linha não, linha horizontal é essa, né? E a média móvel está aqui, ó, auxiliando para a gente poder fazer compra ou venda. Aqui, ó, olha só, ela foi com essa barra, deu o primeiro toque, o segundo nem chegou a tocar, não teve força para subir e é perceptível que, olha só aqui, ó, o mouse está aqui, tá? Olha só aqui, esse candle ele ficou abaixo desse e essa barra grande vermelha aqui ficou abaixo desse aqui, fazendo uma micro, né? Mais do que micro, né? Uma região ali de venda, tá? Uma LTB, uma pequenininha LTB, ó, LTB, porque está caindo. E aqui a mesma coisa, olha só, pegando aqui para cá, ele mostra que não está tendo força para subir e ele vem formando uma LTB. Então, de olho, você já consegue perceber que existe essa LTB, tá? Algumas pessoas, acredito eu, que de repente você que está aqui já está estudando, já vem entendendo, já vem treinando bastante, etc e tal, nesse formato aqui, e por essa razão aqui replicado, ó, LTB e LTB. E aqui está mais baixo que esse topo aqui, que é uma referência de baixa, certo? É uma referência de queda. Então, logo, acredito eu não tenho certeza, não posso falar isso com certeza absoluta, mas eu acredito que no fechamento dessa barra aqui, na abertura dessa barra, com tudo isso que a gente tem a nosso favor, ó, queda a nosso favor, topos menores ao nosso favor, micros movimentos de baixa ao nosso favor de queda, né? Então, para quem está com um feeling bem apurado, mas se você não está, não fica se culpando, eu não tenho, não, vai chegar o momento, entendeu? Vai chegar o momento. Mas acredito eu que você teria pegado e apertado uma venda aqui, tá? Uma venda porque tem muito motivo para vender, tá? Mas nem tocou lá. De novo, estou reformulando o que eu falei. Feeling operacional. Com feeling operacional, vai chegar um momento, tá? E tem pessoas que já estão com feeling, por isso que eu estou falando aqui isso, tá? Lembra que eu converso com todos vocês e com você lá no WhatsApp? Eu converso com você constantemente. Então, logo, tem pessoas que estão iniciando, tem intermediários, tem pessoas que eram iniciantes e já estão tirando dinheiro do mercado, sintético, binárias. Então, o feeling faz muitos de vocês dar essa entrada aqui, porque tem muita motivação para dar. Mas você que está treinando, você que não chegou nesse ponto ainda, espera tocar na linha horizontal, tá? E a média móvel também dava condições, né? A média móvel também dava condições. Só respondendo uma pergunta, tá? Me perguntaram aí sobre o candle a candle aqui do método de M5. Eu estou preparando o conteúdo, tá? Mas eu estou procurando uma forma em que eu vou passar poucas leituras de candle a candle, mas que elas são entradas assim bem snipers, tá? Serão poucas aulas de candle a candle, utilizando aqui a leitura em 5 minutos, porém serão elas poucas mais bem decisivas, snipers, tá? Aquelas que quando você vê e você clica tem um pequeno índice de dar loss e um grande índice de dar vitória. Só respondendo aí, tá? Porque de repente passou batido, não respondi você. Ó, aqui ela já está trabalhando aqui chegando, né? Nessa última linha. Última não, porque tem mais linhas ali, né? E aqui, ó, a gente vê que é um ponto de referência. Ó, aqui, deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom e trazer aqui. Aqui esse ponto, ó. Lembra aquela aula
da lateralização, lembra aquela aula da congestão? Tá aqui, ó, a aula da congestão, ó. Tá aqui, aconteceu, tá aqui na tua frente e você tá vendo acontecer o tempo inteiro, ok? Tudo que eu passo tem uma base de alguma coisa, tem um embasamento, entendeu? Eu não uso palavras técnicas, eu sempre uso uma forma mais simples de você entender. Ó, bateu, retraiu, linha horizontal, nem falo suporte ou resistência. Ou resistência que virou suporte, suporte que virou resistência, porque isso tende a confundir a tua cabeça. E o mais importante tá perante o que eu vejo, o que eu entendo e o que eu posso passar para você. Perante tudo isso, eu acredito que passar assim de forma simples dá mais resultado para você, mais rápido. E o que você busca aqui é resultado, né? Eu acho que quem está aqui não quer ficar buscando palavras bonitas, quer buscar na verdade é algo que dê certo para trazer para você aí uma rentabilidade. Então, eu vou fazer o seguinte com você, tá? Vou fazer o seguinte com você. Já passei que a nossa marcação de Gandalf, a gente marca lá em H1, a gente marca acima do preço e abaixo dele, onde está a taxa do preço, né? Ó, a taxa do preço está aqui em H1, tá? A gente vai achar um ponto acima e um ponto abaixo, marca lá a ferramenta Date, ok? Vai achar os pontos lá. Achou os pontos, passa para M5. Se e somente quando as linhas de Gandalf elas estão exatamente no ponto da marcação do método de M5, então é uma confluência perfeita, mas não é que é só o IN, tá? É uma confluência perfeita na junção do Gandalf com o nosso método de M5, ok? Se não houver, tá aqui de repente, tá? Temos ali a linha de H1, certo? A gente passa para 5 minutos e não acha nenhuma confluência, é conta e risco clicar para vender ou para comprar, tá ok? É conta e risco. Lembra sempre, movimento amortecedor é muito importante. O candle está longe da linha horizontal. Se ele está muito perto, tende a romper. Movimento amortecedor é ele subindo e descendo o tempo inteiro, tá? Ó, ele está indo lá buscar aquela região, vamos observar aí, né? E veja aqui, ó, nesse caso, ó, pouco pavio contrário, certo? Ele está no movimento amortecedor. O que mais que eu posso passar para você? Ele está longe da marcação de H1. A gente tem como confluência a média aqui, ó, ela está aqui em cima essa média, tá? Então aqui, ó, a gente tem tudo para, até eu vou clicar lá batendo lá, porque eu falo tem que mostrar, né? Vou dar duas entradas. Ok. Tá longe da linha horizontal, tá longe. Tá válido. Movimento amortecedor, tá válido. Ela tá com confluência com a média móvel. A média móvel está apontando que ela pode sim cair porque a média móvel está empurrando para baixo. Ok, então a gente nesse momento tem muita confluência ao nosso favor, tá? A gente tem muita confluência, a gente tem muita razão para fazer ali a nossa venda, no caso. Aqui é venda porque está caindo, né? Seria para vender. Então aqui o som não está ligado, tá? O som não está ligado aí, que eu estava fazendo teste com o microfone e tudo mais. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Eu peguei essa entrada aqui porque eu falei dela e cliquei, né? Mas você, porque eu sei que essa pergunta vai vir aí, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, clicar aqui, tá? E colocar a expiração para 5 minutos, tá ok? A expiração correta é para 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque é a nossa expiração. A gente opera no gráfico de 5 minutos e a gente vai colocar a nossa expiração para 5 minutos. Aí você pode vir de novo e perguntar para mim assim: mas a expiração de 2 minutos ela cabe também? Feeling. É quando você adquirir feeling. Ó, abre aspas aí, escreve no caderno que você utiliza, escreve na agenda que você utiliza, tá? Em alguns momentos vão acontecer algumas coisas que estão fora do padrão, fora do padrão. Essa barra aqui, ela tá fora do padrão, tá? Essa barra aqui, ela tá totalmente fora do padrão.
A gente sabe que existem barras elefantes, né? Barras grandes, entendeu? Ou, entre aspas, aí, Maruboso lá e tal. Mas essa barra aqui, ela tá fora do padrão. Tá ok? É que eu não passei ainda. Eu não passei ainda. É que eu tô aguardando chegar o tempo, né? De eu passar para você o Candle a Candle, tá? O Candle a Candle. O Candle a Candle eu ia abordar essa situação aí. Deixa eu só ver se esse aqui tem para me passar para você essa situação. Beleza. Aqui, ó, é algo fora, tá? Fora de contexto, fora da realidade. Essa barra verde onde meu mouse passa aqui, ó. Isso aqui é porque é a corretora, tá? Isso aqui é coisa da corretora. Na B3 também tem manipulação. Na B3 tem muita, mas muita manipulação, tá? Não pensa você que não tem manipulação não, certo? Por que eu estou falando isso aqui agora? Que bom que aconteceu ali. Que bom que aconteceu ali, porque eu já trago para você aqui agora, tá? Então, quando eu falar a nota que é importante. Então, vai haver momentos que as barras vão ficar mais assim maiores do que o normal, e isso é porque as corretoras elas querem manipular, tá? Agora sim, ó, anota, tá? Anota. Digamos que você abriu a plataforma agora, beleza? Você acabou de abrir a plataforma e você se depara, tá? Você se depara com barras que estão assim fora do normal, tá? Você que é iniciante, até você que é iniciante, você vai tá observando e vai dizer assim, essas barras são grandes, né? Caramba! Até você que é iniciante vai ter essa visão, correto? Até você que é iniciante vai ter essa visão. Agora, quem é intermediário e quem é profissional principalmente, já sabe que essas barras aqui, elas não são normais. Essa barra aqui, ó, ela não é uma barra normal. Não é uma barra normal. Quando, então, abre aspas aí, coloca assim, ó. Quando que é você, quando eu abrir um gráfico para operar e no par de moedas que eu estou querendo fazer as minhas marcações, houver barras ou candles que tenham tamanhos exagerados, fora do normal, não vou operar naquele par de moedas, tá? Lá atrás não passei não passei para você essa palavra, não passei para você esse conceito, tá ok? Acredito eu também, tá? Que alguns de vocês tenham levado loss por essa razão. Peço perdão de coração e de alma, porque eu tenho 98 para 99% de certeza que eu não falei isso aqui para você, tá? A minha preocupação mesmo era passar para você a confluência, para você ficar ligado na confluência e o gerenciamento, porque eu tenho uma certeza, tá? Eu tenho uma certeza que mesmo você tendo entrado em situações como essa, porque aqui tem, ó, essa barrona, né? E você levado loss, mas se você estava no gerenciamento, você não quebrou o capital, você não quebrou a tua banca, tá? Então, tá aí, tá? Nossa, eu peço perdão de coração para você, peço imensamente, assim, porque quando eu falo barra grande não, quando eu falo que o candle, a melhor retração será quando o candle está distante da marcação, eu não estou querendo dizer que ele tenha que estar aqui e foi lá no infinito, tá? Aqui nesse caso, né, ele deu in, beleza, tá? Mas a longo prazo, se você pegar aí um gráfico que tenha candles muito grandes, né, barras fora do normal, e você for ver e falar assim, pega um caderninho, né? Aqui eu entraria para comprar, eu dava gain ou loss, tá? Dava loss. Aqui eu entraria para vender. Tudo com barra gigantesca, assim, nesse caso aqui, ó. Vem aqui e vai lá. Daria loss ou daria gain? Se você for fazer um backtest só assim anotando, tá? Você vai perceber que a maioria vai dar loss. Porque barra exagerada, barra muito grande, ela tá fora do normal. Ela tá fora de um contexto, entendeu? Não é normal uma barra tão grande. Então, quando você abrir os pares e você encontrar muitas barras exageradas, não opera nesse par de moedas. Aí aqui, por exemplo, né, ó o tamanho dessa barra aqui, ó, dando um zoom aqui, a gente percebe que, meu Deus, né?
Então não tem como diz os mais antigos, né? Não tem cabimento, não tem lógica uma barra tão grande assim, entendeu? E isso a gente já vai e presume, né, que é uma manipulação. A gente pode passar aqui para N1 só para estudo, tá? Só para estudo aqui, ó. A gente olha e vê aqui, olha o tamanho dessas barras, né? São barras assim exageradas. Essa aqui tá normal, ó. É um tamanho aceitável. Tamanho aceitável, ó, aceitável, entendeu? Só que a gente, ó, essas aqui, né? Só que assim, o OTC, a gente vai encontrar sempre uma gigantesca barra de venda, uma gigantesca barra de compra. Isso aí, assim, é até normal, é aceitável, tá? Ok. Agora, é uma, tá? Uma, porque o OTC tem sempre aquela barrona que é infinita, né? Isso aí a gente vê. Mas, assim, é uma barrona gigante que a gente vê. Agora, uma sequência de barras grandes evita operar nesse par de moedas, tá? Ó, por exemplo, deixa eu ver se a gente acha outro par aqui. A gente já encontra uma normalidade, né? Ó, então é M1, tá? É M1, tá? Mas nossa operacional é para M5. Só coloquei M1 para a gente poder ter uma visão assim de barras, tá? Ó, normalidade, até que tá normalidade. Para M1 tá normal até, né? Olha que incrível, né? O preço vai subindo e a média vai acompanhando o preço. Ela não está levando o preço, tá? Agora sim para M5, vamos ver aqui. Ó, M5, M5, essa aqui, ela já ficou assim um tanto quanto exagerada, mas ela está longe da marcação. Não sei se tem marcação aqui também, né? Isso aqui seria uma região. Aqui sim, aqui seria uma. Ó, aqui seria uma, tá? Aqui seria uma, né? Porém, essa barra vem lá de baixo, muito longe, ela está muito longe. Ó, se você não estiver entendendo aqui, vai no WhatsApp e me pergunta, tá? Ó, não entendi o negócio da barrona lá, muito expressiva. Barra muito expressiva, vamos colocar assim, barra muito expressiva. Pavio muito expressivo é top, tá? Pavio muito expressivo é o que a gente quer. Pavio hiperexpressivo é o que a gente quer, ok? Então não misture as coisas. Pavio mega expressivo é top demais. Pavio mega expressivo é excelente. Agora, candles muito grandes, barras exageradas, não é normal. Evita de operar, tá bom? Peço perdão, tá? Porque, assim, eu fico preocupado na questão da gestão, disciplina, confluências. E esse detalhe, eu falhei, eu não tenho vergonha de falar, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque realmente é uma falha. Quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro, né? Aqui nesse caso, né? Aqui nesse caso, vamos olhar para trás aqui, ó. A gente percebe que está numa tendência forte de alta, certo? Tendência forte de alta. A gente sabe que a gente vai procurar sempre nas linhas horizontais acompanhar a força do preço. Já passei para você várias vezes, certo? Então aqui, se a gente pega e dá um zoom aqui só, a gente vai acabar acreditando na venda aqui. Mas aí você tira o zoom, você percebe que tem a força de alta, ok? E aqui, ó, pode ver, você acompanhou a força de alta aqui. Deu in, entendeu? Então, aqui não é fazer venda, né? Com o zoom todo, vou fazer uma venda. Mas aí por que eu falei para você, por que eu falo para você colocar essa média? Tá? Até para quem não gosta de média, porque veja bem, se você vem aqui, abre, está no zoom máximo aqui, você vê chegando aqui na sua marcação. Nossa, eu vou fazer uma venda. Estou no gerenciamento, eu vou fazer sim. Só que aí você vê que a média ela vem vindo de baixo para cima. A média vem vindo de baixo para cima. Logo, a gente entende que o preço está sendo empurrado para cima. Aí é aquela pergunta que eu coloquei para você. Você vai querer fazer compra ou venda a favor da galera, a favor dos compradores, ou a favor dos vendedores, ou contra eles? Você sozinho consegue segurar o preço? Entendeu? Então, mesmo que você abra aqui, ó, a plataforma, nossa, tá aqui uma linha horizontal, a barra tá indo fazendo um amortecedorzinho aqui, ela não tá assim muito perto da linha, olha, cabe uma venda, mas aí você vê que a média ela vem vindo de baixo para cima.
Aí você já vai pensar duas vezes em clicar aqui e você vai fazer o que? Você vai tirar o zoom, você vai ver que tá subindo, né? Ó, barra gigantesca aqui, né? Fora do normal. Quando é uma outra barra, não tem problema. A questão é uma sequência de muitas barras grandes, entendeu? Muitas barras grandes, tá? Agora, você que já é profissional, você que já tem uma disciplina afiada, você que é disciplinado, entendeu? E tá mais tempo aqui, tá vendo as aulas, para você faz sentido operar mesmo assim? Aí é com você. Mas você já tem um feeling, você já sabe muito sobre, de olho você consegue ver muitas marcações, muitas regiões, muitas zonas, muitas taxas de olho, mas é importante marcar, tá? Não fica só no olho não. É importante ver ali já assim de olho, porque o teu feeling mostrou, opa, aí você vai e viu o que tem, mas marca igual. A marca porque é igual anotar. Lembra que eu falo com você no WhatsApp todo dia? Eu falo que quando você anota algo que é bom ou uma dúvida, a tua mente ela entende que para você aquela anotação ela é muito importante e a tua mente ela vai se lembrar quando for preciso de forma inconsciente. Isso a neurociência já comprova. Isso é real, isso é um fato. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vem, olha uma região de olho e você vai e marca ela, a tua mente ela começa a se habituar e reforçar essa sua visão, criando um feeling, tá? Um feeling, que é feeling maravilhoso. Ó, ela sentiu aqui, né? Essa retração. Não marquei o Gandalf e nem o M5, tá ok? Ó, aqui que eu falei agora há pouco, né? Aquela barrona que tem OTC, existe sempre uma barrona, né? Então, não é porque vai ter essa barrona aqui, que não tem nada a ver, que você vai deixar de operar, porque essa barra vai existir em todos os pares de moeda, tá? Vai ter em todo par de moeda. Sempre vai ter, sempre vai ter. Mas o que eu estou falando não é uma barrona como essa. O que eu estou falando são várias barras ali onde você vai estar operando, tá? É isso que eu estou falando. Porque aqui essa não chega a ser uma exagerada também, né? Ela não é aquela exagerada como aquela anterior, né? Por exemplo, deixa eu ver onde a gente estava lá. Não é como essa, né? Essa aqui é exagero, né? Essa aqui é exagerado demais, entendeu? Aí eu coloquei aqui agora, você viu que retraiu e você vai falar assim, a média empurrou para cima, só que tá retraindo aí. Mas é feeling, tá? É feeling. Porque, ó, aqui, eu vou abrir esse par, vou falar algo aqui e depois eu vou voltar para cá. Não é aqui, é aqui, né? É aqui. Você abre aqui, eu já falei, vou repetir. Você abre aqui, tá nesse zoom, aí você vê a média que tá empurrando e você fala, não vou vender não. Por quê? Porque a média tá empurrando de baixo para cima. E aqui se eu tirar o zoom, eu vejo que a força realmente é compradora. Então não vou vender não. É um caso. Aqui, se você dá um zoom, você vai falar o quê? Olha só, a média está por baixo, então ela deve estar empurrando o preço para cima. Aí você vai tirar o que? O zoom, você tira o zoom. Opa, pera aí. Mas aqui é o contrário. Aqui a grande força é vendedora. Ah, então quer dizer que se a marcação de H1, que é o Gandalf, daquela forma do Gandalf lá, né, usando o date, ela tem confluência com o método de M5, a média está até aqui. Só que a média, peraí, a média então ela não vai dizer para mim quando tem que comprar e quando vender. A média ela só vai me dar uma confluência. Ah, então quer dizer que nesse caso aqui eu poderia fazer a venda no primeiro toque, né? Sim, eu posso fazer a venda no primeiro toque porque a força é vendedora. Eles tentam subir de várias vezes, né? Estão tentando subir e não conseguem subir. A marcação de H1 eu fiz ela na excelência, assim como eu tenho que fazer. Ela tem confluência com o método de M5 que é marcar o pavio com confluência. Ah, mas o pavio ele tem muito mais força do que propriamente o corpo com corpo. O pavio ele é muito mais forte. Tá ok? Confluência de pavio, anota aí. Confluência de pavio é o mais forte. Confluência de pavio é o mais forte. Aí você, tem confluência de pavio, tem aí que é do M5,
Tem o Gandalf aqui, né? Porque o Gandalf é em H1. E depois aqui eu volto e vejo a grande força de queda. Então eu posso vender sim, porque a média ela só me dá uma confluência. Nesse momento ela não me deu confluência de venda não, mas aqui eu tenho mais na balança, eu tenho mais critérios para vender do que acreditar numa compra depois que ela romper a linha horizontal. Então eu vou vender no primeiro toque. Beleza? Raciocínio lógico, raciocínio top. Mas aconteceu um loss, eu fiz tudo isso. Acontece. E quando acontecer, você tem que estar no gerenciamento. Mas aqui você percebeu, né? Olha que incrível, foi bacana, obrigado a Deus por isso. Porque aqui você tem esse exemplo da média, mas você tem na balança a força vendedora ao seu favor e você tem critérios a mais para vender do que para comprar. Aqui nesse caso, ela até está, porém a gente percebe que a força é compradora e não vendedora. Então eu não vendo, eu vou procurar compra. Top, né? Deus é maravilhoso. Então eu vou ficar aqui com essa aula que foi só explicativa, né? Te explicando aí como é que você vai fazer, como é que você vai enxergar as duas confluências de Gandalf mais M5 e com a ajuda da média móvel para estar te auxiliando com mais confluências. E de novo, falo e repito, confluência do método de M5 de pavio é muito mais forte do que o de corpo. O de corpo ele vai trazer para a gente a nossa zona. Temos uma zona, corpo com pavio, excelência. Temos uma zona, pavio, corpo, M5 e H1, Gandalf, naquele formato, top demais. Top demais. No começo, eu sei que vai demorar um pouquinho para você marcar, para você ir lá, fazer a marcação, achar a linha horizontal, marcar a linha horizontal, mas é tudo questão de treinar. É igual para quem hoje dirige o carro, né? Hoje você entra, bate a chave e vai embora. Entendeu? Quem anda de moto, hoje você pega, sobe na moto e vai embora. Bike, pega a bike ali e foi, embora. Entendeu? Para quem faz caminhada, tá na hora da minha caminhada, coloca a roupa ali, vai e faz a caminhada. Volta para casa que nem vê, né? Nem viu a caminhada acontecer, porque tá tudo muito ligado ao hábito, né? Mas no começo da caminhada, como é que era? Eu vou caminhar, nossa, tô cansado. Ih, volta para casa com aquela canseira. Toma aquele banho longo, porque aquela caminhada foi muito cansativa, porque é o começo. Bike, subiu na bike as primeiras vezes, nossa, que dor aqui nos glúteos, porque fiquei ali naquele movimento, caramba, até né, deu uns probleminhas aí. Cansei muito a perna, minha perna tá tremendo, nossa. Depois de um tempo, andar de bike vai virar um prazer, né? Vira um hábito, fica automático. Carro no começo para dirigir. Será que eu vou conseguir dirigir mesmo? Nossa, tô com medo. Eu tô com medo. Meu Deus, eu dou seta para onde agora? Eu vou para aqui, eu vou para ali. Mas eu tirei a carteira, eu sei dirigir, mas eu tô com medo, tô com muito medo. E para dar ré? Meu Deus do céu, para dar ré agora. Não vou nem colocar o meu carro aqui não. Vou colocar na outra esquina porque não tem carro nenhum. Eu volto andando porque eu tô com medo de colocar aqui nessa vaga que eu encontrei. Hoje não, hoje é feeling. Chega lá, estaciona e sai. Nem viu que estacionou. Né? Vai e anda normal, entendeu? Cuidando sempre, né? Porque virou um hábito. Aqui igual, no começo vai ficar assim. Nossa, pega a ferramenta, coloca a linha, coloca outra linha. Meu Deus do céu, quanta coisa. Nossa, vai demorar 2 horas para fazer uma operação. Meu Deus, né? Demora demais, M5 demora demais. No começo tende a ter essa demora porque você não pegou ainda ela como uma referência. Mas depois de um tempo, você vai ver o preço aqui. Deixa eu colocar em H1. Depois de um tempo, você vai colocar aqui em H1, né, para marcar o Gandalf. Você não vai marcar aqui embaixo, entendeu? Você não vai fazer marcação aqui. Você vai fazer marcação aqui perto do preço, entendeu? Você marcou aqui com o date ali, ó. Marcou o date ali rapidinho ali. Foi lá em M5, claro, marca com excelência. Foi lá no M5, achou a confluência de pavio ali, tal. Tem até a zona de corpo, beleza. A média móvel indicando se é para cair ou para subir. A macro ou a micro tendência, principalmente a macro, é de alta, então procuro só compra na minha marcação. Aqui nesse caso, né, a gente vai ter só procurar o que? Vendas das marcações, porque faz mais lógica procurar venda, entendeu? Vai ter momentos que vai romper? Claro que vai, tem que romper mesmo, entendeu? Tem que romper porque é aí que você vai começar a fazer dinheiro. Hoje você não entende, e hoje
você pode pensar assim, poxa vida, tá rompendo a região, e agora? Caramba, não tá respeitando. Ela respeita até certo ponto, é aquilo que eu falo, água mole em pedra dura, bate até que fura, e vai furar uma hora a marcação. Mas isso é bom, porque imagina que se ficasse o preço estático, como é que você ia ganhar dinheiro? Não tem como, entendeu? B3 é a mesma coisa, para fazer scalping lá, o preço tem que movimentar, tem que ter liquidez. Tem que entrar dinheiro e sair dinheiro, entrar dinheiro e sair dinheiro, senão como é que você vai operar? Como é que vai operar? Não tem como operar, entendeu? Então é saudável quando tem aí rompimentos, né? Aí você pode falar aqui, ó, já vou responder uma pergunta que pode aparecer. Olha, mas eu fiz a marcação de H1, ficou bem longe uma da outra, né? Será que eu posso pegar e ir lá em H1 de novo e remarcar para poder achar alguma referência aqui nesse meio? É óbvio que sim. E se eu estiver operando aqui, uma pergunta que você pode fazer para mim, e se eu estiver operando aqui com a marcação de H1, que é voltada ao Gandalf, e encontrar aqui nesse meio, né? Um exemplo, né? Um exemplo, deixa eu colocar até... Não, deixa eu clonar. E se eu encontrar uma confluência de pavio, eu posso operar? É claro, poxa. É claro que sim, entendeu? Vou colocar nesse pavio aqui, ó, para ver se ele tem uma confluência com algum outro, tá? Só que essa cor aqui eu tenho que mudar, porque senão eu vou me confundir. A gente se confunde, né? Deixa eu voltar lá para ver se ele tem confluência com outro pavio, que é o ideal, né? É o ideal. Tem confluência com esse pavio desse candle aqui, ó. Desse candle aqui. Tem uma retração nele, né? Que dá uma visão de que ele pode ser respeitado. E aqui a gente tem a confluência com o pavio. Então logo a linha amarela ela é válida dentro somente do M5. E a mesma coisa, amortecedor, né? Tá ali na macro empurrando para baixo, entendeu? Então, o Gandalf, não é que o Gandalf está anulando o nosso método de M5, não. O Gandalf é para poder ter mais uma confluência, para que eu, você, nós todos, que nós possamos ter aí mais confluências, para aumentar o nível de assertividade. É só por isso. De repente, uma pergunta que alguém pode me fazer mas se eu não quiser operar dessa forma aqui, só da forma que é o método de M5 mesmo, eu posso? É claro. O que eu estou trazendo aqui é só uma confluência a mais, tá? Na próxima aula, eu vou operar e eu vou fazer, claro, o correto, que é a expiração para 5 minutos, tá? Então, a expiração, ela continua sendo para 5 minutos aqui, porque a gente está operando o principal método, que é o método de M5. O Gandalf, ele é um complemento. O Gandalf, ele não é superior ao nosso método de M5. O Gandalf, ele traz para a gente confluências. Mas quem manda aqui é método de M5. Logo, a expiração é para 5 minutos. Se você não pulou aula, se você não pulou conteúdo, você sabe que a gente teve as nossas aulas de expiração de 2 minutos, tá? Então, se você está com feeling operacional, se você tem disciplina, se você está fazendo a gestão como deve fazer, correta, de forma correta, tá? Aí você pode utilizar a expiração de 2 minutos, tá ok? Mas lembrando, você tem que estar com feeling, você tem que ter treinado bastante, você tem que ter, assim, já um olho mais assim afiado dentro do método de M5. Você tem que estar com um feeling mais aguçado, você tem que estar muito mais bem preparado para fazer a expiração de 2 minutos, porque veja, é uma expiração de menos tempo, tá? Logo, se é menos tempo, a gente vai, entre aspas, correr mais risco, porque a expiração de 5 minutos, ela nos dá como é que eu posso colocar aqui para você? Ela nos dá um relaxamento, não é isso, relaxamento. Ela nos dá nossa, minha cabeça tem hora que dá uns bugzinhos, tá? Acho que você já percebeu isso. Porque eu anoto tudo e pego tudo para fazer da melhor forma possível. Eu fico muito preocupado aqui para trazer o melhor. Mas você tem que estar muito mais preparado para fazer a expiração de 2 minutos, fazendo de 5 minutos,
você vai estar fazendo com mais folga, você vai estar fazendo com um nível maior de assertividade, entendeu? Aumenta a assertividade fazer expiração em 5 minutos, entendeu? Por que então eu trouxe para 2 minutos? Porque eu sei que tem muita gente que tem muita ansiedade, quer clicar toda hora, né? Então uma expiração para 2 minutos aí vai ajudar, e ajudou muita gente, tá? Ajudou muitos de vocês aqui, talvez é você que está ouvindo aqui, que hoje só opera com inspiração para 2 minutos. Bom, essa aula vai ficar aqui. Na próxima eu vou estar operando. Vou operar utilizando a expiração de 5 minutos e a de 2 minutos, tá? Para ficar registrado aqui para você a aula operando. Essa aqui não teve operação sim, mas isso considera, né? Eu peguei naquela taxa ali para te mostrar que é uma taxa muito boa. Porém, ela pagou porque ficou para a mesma vela e de repente ela explodiu, né? Ela se tornou lá aquela vela, aquele candle, aquela barra exagerada, né? Fora de contexto. Você já notou aí que quando você abrir um par de moedas, que houver nesse par de moedas muita barra assim exagerada, evita operar, tá? Evita operar porque você vai estar cuidando do seu patrimônio, cuidando do seu capital, tá ok? Prioriza sempre o teu capital. Tira a ansiedade de querer ficar clicando o tempo inteiro, porque você vai se tornar mais disciplinado, mais disciplinada, tá ok? Bom, essa aula vai ficar por aqui. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Traga prosperidade, muita prosperidade para você, para tua casa, para tua família. Principalmente saúde, né? A saúde ela é a moeda mais valiosa junto com o tempo, né? O tempo ele não regride. Você não tem como voltar no tempo, né? O tempo ele não volta. Então cuida com o que você fala. Às vezes você vai falar uma palavra ali na hora da raiva, do nervosismo, e depois você pode se arrepender. Só que você já falou. E uma palavra dita, ela não tem como voltar. É igual o tempo. O tempo ele vai só passando para frente, né? Aqui opções binárias ele regride para a gente. Mas o tempo ele só vai passando para frente. Ele só vai passando. O tempo ele não volta. Então, de repente, você solta uma palavra aí para alguém que você não gostaria, na hora da raiva, na hora da tua fúria. Respira bem fundo e não fala palavrão. Respira bem fundo, não amaldiçoa a vida de outra pessoa. Sem xingamento, sem gritaria, sem ficar brigando, né? Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, e tudo isso vai trazer para você também mais tranquilidade para operar. Uma pessoa que é muito nervosa, que é uma pessoa que fica xingando muitas outras pessoas, que fala muito palavrão. Não vou dizer também, tá? Tem pessoas que falam palavrões aí e são pessoas boas. Eu falo isso aqui porque eu conheço, entendeu? Mas eu não sou desse tipo de pessoa. Mas tem pessoas que falam até alguns palavrões, mas ela é uma pessoa contida. Ela fala palavrão no dia a dia dela, mas ela não xinga outras pessoas. É isso que eu queria dizer. Esse ponto que eu queria dizer. Tem pessoas que falam palavrões, mas elas não xingam outras pessoas, elas não desdenham de outras pessoas, né? Ela fala palavrão porque tá na cultura dela. A família dela é assim, o gatilho dela é esse, e enfim, né? Mas o que eu estou dizendo é para você não arrumar contenda, brigas, né? Não usar palavrões para brigas, né? Para xingar pessoas. Porque se você cultivar dentro de você essas negatividades aí, automaticamente você transfere para o trade, tá? Muita gente fala assim, quebrei o capital. Quebrou por quê? Porque você no teu dia a dia tá arrumando confusão, tá brigando com o patrão, tá brigando com a esposa, com a noiva, com o namorado, brigando com a família, com os amigos, entendeu? Xingando todo mundo, brigando. E isso você coloca dentro de você coisa negativa. As pessoas pensam que quando elas xingam alguém, elas estão punindo aquela pessoa. É o contrário. Quando você faz isso, você coloca dentro de você coisa ruim, entendeu? Então, isso tudo faz um reflexo aqui nas operações. Você vai operar nervoso, está com raiva de fulano, com raiva de ciclano, arrumou briga com outro, brigou com o noivo, namorado, esposa, né? Tá conhecendo alguém, brigou com o patrão, brigou, não sei, né? No trânsito, pior ainda. Aí você vai operar, você vai acabar transferindo aquela raiva, aquele nervosismo, tá? Para as operações. Aí você vai lá, perde o capital, né? Devolve todo o capital que você ganhou, mais do que você não podia. Então isso também tem a ver
com a mentalidade blindada, tá? É você saber se conter. Claro que quando você guarda muito dentro de você, você acumula coisas ruins e você fica tóxico, né? Então, em vez de você arrumar uma briga com palavrões, você vai ter uma conversa adulta. Em vez de brigar com a esposa, senta com ela, conversa. Ó, o negócio é o seguinte, isso aqui não tá legal. Patrão, vai xingar ele? Pera aí, vou pensar, respira, bebe um copo d'água, água é bom, né? Água é vida. Bebe água ali, vai lá. Patrão, é o seguinte, quero conversar com você, uma conversa aí, só nós dois. Eu não estou contente com algumas coisas aqui e preciso conversar. Você tirou para fora. Alguém que de repente você fale mal de você, que venha falando coisa de você e você não gosta, pega essa pessoa, vai lá e conversa com ela. Se a pessoa negar não conversar com você, você teve a ação, você teve o movimento de ir até ela e falar isso. Logo, o teu corpo colocou para fora aquilo que poderia te causar um mal-estar, de repente insônia, você não iria dormir porque estava com raiva, vai dirigir com raiva no trânsito, né? Enfim, uma coisa puxa a outra. Então, nada melhor do que diálogo, nada melhor do que conversar, nada melhor do que você manter um diálogo saudável, tá? Porque tudo que você fala de ruim para alguém fica dentro de você, tudo que você deseja para o outro fica dentro de você. Então, deseja coisa boa, né? Não seja bobo, não seja boba, não. Tem algum conflito para resolver? Conversa, não briga, coloca para fora, resolve. O diálogo ele faz coisas poderosas, né? Então é isso, tá ok? Na próxima aula eu vou trazer aqui a mesma coisa, porém operando, tá? Porque eu tenho que te ensinar como fazer, eu tenho que estar operando junto com você aqui para você calejar isso na tua mente como um hábito positivo, tá ok? Grande abraço, perguntas no WhatsApp, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida e nos vemos na próxima aula.